Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje um dia especial, 20 de dezembro de 2012. Temos aqui no estúdio a presença de alguns amigos, irmãos aqui, sempre nos agraciam, um ou outro que queira participar, é só telefonar para nós e vir aqui nos visitar. Hoje nós temos o Franco, temos a esposa dele, a Eva, temos o nosso querido amigo e irmão, o Alvin, que está sempre aqui, desses 7 anos, eu não sei, eu acho que em 8 anos ele está aqui, né? Antes disso ele já tinha preparado aqui. E também o Rafael. Daqui a pouco, ao final do programa, nós vamos tirar uma foto em conjunto, nós vamos colocar nas centrais de relacionamento e vocês vão ver quem é que participou hoje aqui do programa conosco. Bem, nós trouxemos hoje, se apresentou um tema que a gente vem falando há muito tempo nesse Vida Inteligente. É engraçado, eu vou até abordar isso, porque algumas pessoas sabem que quem determina os temas aqui sou eu. O Jorge, quando ele vem aqui, nós já falamos isso, né? Hoje é o nosso convidado, é o Jorge, para a gente fazer o encerramento do ano. A TV Floripa entra em recesso a partir do programa de hoje e nós voltamos, o Vida Inteligente, volta no dia 10 de janeiro do próximo ano. Então nós vamos, nesse intervalo, descansar um pouquinho e o pessoal da TV também, um descanso merecido. E sempre se apresentam esses temas, eu falo para o Jorge o que ele vai falar. Ele chega aqui, que nós vamos falar sobre isso. O máximo que acontece é ele receber a mala direta no dia anterior para estar de acordo com aquilo. Uma única vez ele se negou a falar sobre o tema que eu descobri. Foi. Que ele disse que era inoportuno. E é o vigilante silencioso. É esse? Não, então foram 2. Foram 2? Qual é o segundo? Qual foi o segundo? Não vou dizer. Não Você me ligou esses dias, aí a gente... Sim. Era um caso muito sério. Não podemos tornar coisa pública. Exatamente, me lembro. Ele tem razão, tem toda a razão. Mas esse não. Esse aí foi uma consulta apenas. Sim. E foi bom. O interessante é que quando acontece isso, a gente troca umas ideias. Sempre em bom senso nós chegamos... Não existe discussão, não existe nada. Existe sempre o bom senso e a razão sempre vence. Bem, e eu falei, como é que nós vamos fechar o ano aqui com um tema? E aí o tema se apresenta, é uma coisa mágica, é interessante. Como se ele viesse aqui, pum, está aqui o tema. Então o que apareceu essa semana foi entendimento. Que a gente sempre vive falando de entendimento aqui. Tem que ter um entendimento disso, tem que ter um entendimento da coisa, porque quando você tem um entendimento, você sublima, você transmuta, mas afinal, o que é esse tal de entendimento? Então, todo mundo gostou quando apareceu. E eu fiz uma sinopse, eu procurei, busquei, pesquisei, para ver o que mais se adequava com o que a gente vai conversar hoje, para dar um início. E eu passei isso pela mala direta. Quem não está na nossa mala direta não sabe o que nós mandamos. Então, eu vou ler. Na origem, a alma é como que uma tábua rasa, sem quaisquer caracteres, vazia de qualquer ideia. Como é que a alma adquire ideias? Por que meio recebe essa imensa quantidade que a imaginação do homem, sempre ativa e ilimitada, lhe apresenta com uma variedade quase infinita? Aonde a alma vai buscar todos esses materiais que fundamentam os seus raciocínios e os seus conhecimentos? Com a experiência. Esta é a base de todos os nossos conhecimentos, e é nela que assenta a sua origem. Refere a objetos exteriores e sensíveis, ou as que dizem respeito às operações interiores da nossa alma, que nós apercebemos e sobre as quais refletimos. Dão ao espírito os materiais dos seus pensamentos. Sobre essas, as duas fontes em que se baseiam todas as ideias, que de um ponto de vista natural possuímos ou podemos vir a possuir. Sendo os sentidos excitados por certos objetos exteriores, fazem entrar na alma várias percepções distintas das coisas, segundo as diversas maneiras por que estes objetos agem sobre os nossos sentidos. É assim que adquirimos as ideias que temos do branco, do amarelo, do quente, do frio, do duro, do mole, do doce, do amargo e de tudo que denominamos qualidades sensíveis. O entendimento é a percepção das operações da nossa alma sobre as ideias que recebeu dos sentidos. É isso que nós vamos dissertar aqui hoje. E para isso eu trago meu querido amigo e irmão. Você tem feito uns negócios assim, uma introdução boa pra caramba, né? Mas tem que... também, você está falando, é engraçado porque eu faço as sinopses, enquanto elas não agradam, enquanto elas não ficam do jeito que elas têm que ficar, se é que você acredita nessas coisas, assim, então, acredito em tudo. Então ela não me dá sossego. Então quando ela fica como ela tem que ser, como ela tem que ser distribuída, aí fica Sim, bem. É porque o assunto ele quer ser falado, né?
Mas, acima de tudo, o que quer ser falado, ele quer ser respeitado. Sim. E eu respeitar alguma coisa é olhar para ela da forma adequada. E olhar para alguma coisa de forma adequada é traduzir a coisa em si com o verbo adequado. Né? E a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a escrita é a materialização. É interessante porque eu tinha visto um outro entendimento visto através de uma perspectiva filosófica e não se enquadrava em absolutamente nada do que a gente ia falar hoje. Eu lembro que eu falei para você isso uns anos atrás, e acho que o tempo chegado é agora, né, que você me convida ainda para vir aqui, por gentileza, porque você já está pronto para tocar sozinho qualquer assunto que você queira, porque as introduções que você faz, em si, o comentário dessa introdução já não cabe mais em 1 hora. Então, se for comentar o que você faz de introdução, já dá o próprio programa. Mas o que não tem? Nós estamos no sempre, né? Não tem problema? Não então, tem. Não adianta tentar sair fora, não, porque nós temos muito ainda. Foi quase um aviso prévio. Um aviso prévio? Não tem problema. Eu laço assim, sabe? Eu tenho comunicação lá embaixo ali, eu te puxo o pé de volta aqui. Então... Não, é muito bom vir aqui, eu gosto muito. Tá aí, nós temos visita hoje, né? De novo. Hoje temos. O Rafael, o Alvin, a Eva e o Franco. E tá vendo? Acertei. É isso aí, o Fernando. O Fernando. Monique. E a Monique. Tá aí. E o Grego e eu. Isso aí. E mais todo mundo aqui, né? Todo mundo que a gente não vê. E todos que estão em casa, né? Ou que vão depois ouvir, como faz o Franco, coloca no MP3 e ouve no carro. Coisa de... Isso é karma, né? Tá aí. Ouvir ao vivo ainda tudo bem, é um pequeno karma, né? Agora, ouvir depois no carro e repetidas vezes é um grande karma. Né? Não, mas é gostoso, porque isso aí, eu assisto muito, né? Eu ouço muito, porque eu vivo Vida Inteligente todo dia, você sabe disso, né? Sei. Todo dia. É rádio, é a TV, os programas, é o YouTube, é o Facebook, então eu respiro isso aqui. Então eu vivo escutando. E eu ouço os programas centenas de vezes, e para mim centenas de vezes tem novidades, né? Então, essa questão de você ouvir, cada momento você entende de uma forma diferente, ou percebe melhor o que estava lá. Então isso parece algo mágico, né? É um nome que me vem à cabeça, porque ele é moderno, como se tivesse acabado de ser criado, acabado de ser verbalizado, sabe? É interessante aquilo. Ou então a forma que você percebe, poxa, mas que eu já ouvi isso aqui 40 vezes, esse programa aqui. Como é que eu não tinha me apercebido disso? Mas é que você não tinha, ainda faltava aquela pecinha do quebra-cabeça, você tem entendimento daquilo. Então isso que é bacana, essa que é a magia do programa Vida Inteligente. Agora deixa você falar, ó. Já falei demais aqui, já estou ficando com a garganta seca e essa água não vai dar, não. Eu tomo a sua, tipo, que nem... Quando a câmera fechar quando a câmera aqui, fecha, eu troco o copo aqui e pego o dele. Então, um fraterno abraço a todos, né? É muito bom estar aqui. Está no final, 7 anos e mais um pouco. Tá? Como o programa você já não vamos marca, entrar para o ano 8. Você não marca a data, mas hoje é 20 de dezembro de 2012. É o último programa do Fim do Mundo. O fim do Se o mundo mundo da acabar ilusão, amanhã, não vai ter mais, né? Fim do mundo da ilusão acaba hoje. E eu só tenho a agradecer porque nesse período inteiro que tenho vindo aqui, tem sido muito bom, aprendizado muito grande, sabe? Para mim tem sido uma coisa assim, super. Para todos nós, né? Acho que como nada é por acaso, então... Tem a lei da causalidade. Bom. Entendimento é o tema, tá? Tá. Então, assim, ó. Para formar isso que a gente chama de corpo físico, que daí permite esse encadeamento do mundo de baixo com o mundo do meio com o mundo de cima. Então, tudo que já existiu de resultado evolucional até então, todas as ondas, mineral, vegetal, animal, o que está acontecendo agora, todas as hierarquias, tudo que existe de resultado, ele está em nós agindo na troca de oxigênio nos pulmões, na troca que existe na membrana da célula para se regenerar, no impulso elétrico que vai daí andar para o sistema simpático, parasimpático, o cérebro espinhal, para fazer com que a gente faça. Então, tudo que existe no universo
está em cada um de nós. Isso seria o microcosmo em cada um de nós. No nosso sistema solar, e sabe que daí um Sol ele corresponde a 7 planetas, e 7 planetas correspondem às estrelas que a gente vê no céu, todas as estrelas que a gente vê no céu, que são das estrelas fixas, que são equivalentes a sóis, elas estão projetadas no grupo de planetas que evolui no sistema solar, que está ligado a um Sol, e isso é o corpo, né, que evolui junto, o corpo planetário que evolui junto. No nosso sistema solar, já vou chegar no entendimento. No nosso sistema solar, então, 98% da massa do sistema solar é o Sol. O outro, 98 e um pouquinho, 98 e 53, alguma coisa assim. Então, o outro 1,5% da massa do sistema solar são os planetas que circundam, né, que orbitam o Sol, e um desses é onde a gente está agora. Se nós formos pegar a escala, o sistema solar com a massa concentrada no núcleo, né, e alguns elementos orbitando, nós temos uma estrutura de um átomo, onde você tem próton e nêutron, que é a grande massa no meio, você tem os elétrons em áreas, que são os orbitais, e o orbital é aquela área onde há a possibilidade de você vir a encontrar um elétron. Se nós usarmos a escala do nosso sistema solar, que não é uma grande escala, é a escala imediata, para a nossa existência, nós orbitamos, nós vivemos, né, em um elétron, né, que é esse planeta que a gente chama de Terra. O Sol, né, ele se desloca, a Lua se desloca ao redor da Terra, a Terra gira sobre si mesma, se desloca ao redor do Sol, o Sol se desloca dentro da Via Láctea, que se desloca dentro do universo, que se contrai e se expande em si mesmo. A Via Láctea, ela vista de lado, ela é uma coisa assim mais fina e mais alargada no meio, né? Isso. Mas é porque a ciência ela só consegue imaginar visto de lado, mas a galáxia ela é um torus, um donut, sabe? Sim. Furado no meio, com o fluxo de energia que a mantém nesse sentido. E a mesma coisa que acontece no coração, do coração para o cérebro, na Terra, numa maçã, daí no sistema solar, no próprio Sol, na galáxia e o universo, né, ele também se manifesta dessa forma. No centro do que a gente considera como Via Láctea, nós temos um buraco negro, né? E ele era tido como referencial em termos de tamanho, porque tudo gira em volta disso, né? Já vão chegar no entendimento. A gente está indo do micro, né, até onde a gente... Sim. E isso era tido como um referencial. Tem uma semana, 10 dias, então a ciência descobriu uma galáxia chamada NGC 1277. A NGC 1277 é uma galáxia menor do que a Via Láctea, mas o núcleo da NGC 1277 é um buraco negro 12 milhões de vezes maior do que o Sol que nós habitamos. Caramba! Então isso contraria qualquer base científica para analisar a questão da função e o que é o buraco negro no cosmos. Estamos alargando nosso entendimento. Nós vemos no sistema solar um conjunto de planetas, um conjunto de estrelas, né? Aí nós temos um conjunto de sistemas solares na nossa galáxia, alguns bilhões de estrelas, né? Alguns, não dá para ser bilhões, mas um número limitado de galáxias que a gente considera o universo, e todos se movendo o tempo todo. Então, diz que o Sol ele vai demorar 200 milhões de anos para fazer uma volta complexa na galáxia. Só que é o seguinte, essa volta completa nunca vai acontecer, porque ele nunca vai voltar para o mesmo lugar, porque o Sol está se movendo, a Lua, o sistema solar, dentro da galáxia, dentro do universo. Então, o Sol nasce para a gente todos os dias, sempre em um ponto diferente do universo, nunca no mesmo lugar. Tá certo?
uma outra coisa. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, isso é só um exemplo de como que nós temos que exercitar a capacidade de compreender para você poder conversar sobre um processo intracelular, né? E ao mesmo tempo, com a mesma estrutura que você tem, você conseguir conversar sobre um processo cosmogônico, que é uma galáxia que está a 200 então essa a NGC 1277, ela está a 220 milhões de anos-luz do nosso sistema da Terra, né? Então, você imaginar 220 milhões de anos-luz, você imaginar um buraco negro no centro dessa galáxia, que é 12 milhões de vezes maior do que o nosso Sol, né? E ainda assim, tentar manter o foco no dia a dia, essa flexibilidade de tentar imaginar as coisas, é que daí dá o elemento onde pode acontecer o entendimento. Entende? Agora vamos chegar no que é entendimento. Antes eu só queria fazer um parênteses, que eu me lembrei do seguinte. Então, amanhã, 22 e 21 de dezembro, era para terminar a coisa toda, né? Obviamente não vai acontecer, né? Para acontecer, né? Que é só o final do 13º Bacton no calendário maia, aquela coisa que todo mundo sabe. Mas daí, então, eu vi ontem, numa dessas revistas de desinformação nacional semanal, né? Que então não vai acontecer, a ciência provou antecipadamente, um dia antes, que daí não vai acontecer nada amanhã. Sim. Mas que daí daqui a 1 milhão de anos, o Sol vai tá tão quente que daí não vai dar possibilidade de vida na Terra, e se sobreviver alguém, daqui a 2,5 bilhões de anos a galáxia de Andrômeda vai se chocar com a Via Láctea, e se sobreviver alguém, daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai se transformar numa anã vermelha. Então, acabou o trauma, né, dessa mentira que inventaram, Sim, distorcer a realidade, né, do dia 21 de dezembro, e já se cria coisa que é para daqui a 5 bilhões de anos. Aí a pessoa diz, não, então eu vou ficar preocupado porque eu vou ter não sei, N neto daqui a 5 bilhões de anos, que vai passar apertado porque o Sol vai se transformar numa anã vermelha. Então, se projetou já de imediato o medo para alguns milhões de anos, para que as pessoas continuem aí, então, a curtir, a aproveitar quem gosta de sentir medo, o que é uma coisa assim, já abordamos o tema exaustivamente aqui, né? Do ponto de vista evolucional, é uma grotesquice, né? Bom, entendimento. Vem de entendo, entendes, entende, entendo, que é a capacidade de reter usando a inteligência, compreensão, expansão. Veja, capacidade de reter usando a inteligência, expansão. E expandir ou estender, extensão, vem de estendere, né? E o estendere é você abrir, se dirigir para. Por exemplo, assim, eu estou conversando contigo alguma coisa, você está conversando comigo alguma coisa, alguém está conversando contigo. Aí você pergunta assim, entendeu? A pessoa fala assim, não alcancei. Não é comum falar assim? Sim, não alcancei. Ou então, compreendi tudo, mas não entendi nada. Sim. Também tem isso. A gente usa essa brincadeira, vamos dizer. Aí já é uma brincadeira. O não alcancei, apesar, assim, não entendi, mas ele em si tem uma verdade esotérica. Porque o estender, o entender, tem na sua origem o estender, e o estender, tendere, é se dirigir para. Então, quando eu estou contando para você alguma coisa, estou conversando para você alguma coisa, eu estou fazendo uma imagem do que é o real. Então, por exemplo, nós estamos conversando sobre o Sol. Eu tenho uma maneira de ver o Sol. Eu tenho outra. Assim, e o Sol, então a ciência diz que é 98,50% da massa do sistema solar, mas essa massa do Sol, isso a ciência admite, né? Ela é formada só de plasma e gás, não é massa, né? E a ciência também admite que daí o Sol
ele parece ser uma superfície totalmente irregular, mas na verdade ele é formado de um conjunto de formas geométricas pequenas, bilhões de formas geométricas pequenas em formato de 6, né? Mas a gente sabe que daí o Sol é só um conglomerado eletromagnético, que daí ele é azul e é frio, e aí ele é reflexo de um Sol que fica por trás, outro fica aqui dentro da Terra. Então a gente tem uma visão de como é que é o Sol. Então eu tenho uma visão, eu olho para o Sol e vejo o Sol como eu penso que ele é, né? Um diafragma que separa o que se chama de segundo lógico, o segundo trono do terceiro. Lembra quando tinha aquela máquina que daí não era digital, que você apertava para disparar? Sim. Daí você abre para trocar o filme, você aperta um botão, daí você vê, ela dispara e aí abre só um pouquinho. Sim, no aquele, meio, o diafragma o ali. diafragma, onde vai passar a luz e essa luz vai imprimir o filme invertido, né? O Sol que a gente vê, ele é um diafragma, né? Por trás, né, é que então são vários, né? Mas aí então. Acho que nós já falamos isso nos 3 sóis, né? Já falamos, não com detalhes, mas a gente falou o suficiente para que as pessoas tenham vontade de se informar a respeito, né? Então funciona como diafragma. Então estou conversando contigo. Olha, grego, o Sol que a gente vê, né? Ele é azul, né? Aparenta branco, né? Por conta do Akasha que distorce a cor original. É frio, é um conglomerado eletromagnético, ele está na razão do Sol, que está sendo gerado dentro da Terra, o conjunto dos dois é que dá o conceito de dia, né? Por trás dele, então, tem um outro Sol que está ligado a um outro. Então, eu estou vendo o que eu estou falando, e aí vem inteligência, que vem interledger, né? Que daí a raiz é o pegar, apanhar as coisas. Então, a inteligência é só você pegar as coisas adequadas e daí transformar em verbo. Então, eu estou vendo o que eu quero dizer para você e estou te contando. Na medida que eu estou te falando, né, e o Sol que eu estou vendo, ele está aqui em mim, né, quer dizer, na minha mente concreta, porque eu não tenho o Sol em mim, eu tenho um símile do Sol em mim, que é a maneira como eu vejo. E eu estou te contando, o Sol é assim, e funciona dessa maneira, e tem aí o Sol polar, tem o Sol equatorial, e tem os buracos na extremidade do globo, e daí o Sol polar também reflete o Sol oculto, e aí é isso, em contato com o Sol interno, que tem dentro da Terra, que dá a luz para a Agartha, que daí também projeta a luz para fora, e a noite que a gente vê não é a ausência da luz do Sol, é que existe a luz escura que dá a noite. Então, eu vou te contando. Na medida que você vai ouvindo, aí então, a gente já conversou isso aqui, você está ouvindo ou vendo o que eu estou te falando, e aí você vai formando imagens. Lembra-se, são os vritis, né? Então, o que você ouve, cheira, come, toca, sente, você transforma tudo em imagem. Essa imagem, todas essas imagens vai para Manas, que é a mente concreta, que daí vai pegar e vai encadear, não é? Para daí transformar em conhecimento, vai reter ou não e vai tomar decisões que couberem a respeito. Então, eu estou passando para você as imagens que eu tenho, tá? E você está aqui nesse lugar. A imagem que estou passando para você está aqui em mim. Aí no final eu pergunto para você, entendeu? Expandiu? Extended? Mas eu vou gravar isso aqui, mas com a minha impressão. Você passou a sua impressão, mas a sua impressão tem que passar pela minha impressão e fazer exatamente, porque daí, uma terceira impressão. Então, eu estou te passando isso daqui, né? Aí isso vai fazendo um símile em você, que por enquanto é um símile do que eu estou te dando. Sim. Quando eu digo para você, entendeu? Eu pergunto para você, entendeu? E daí você fala assim, entendi. Aí vem o tendere, que é o se voltar para, na direção para, se abrir, né? E aí você, então, se volta e se expande, se estende, não já na direção do que eu te contei, que é a maneira como eu vejo, né, o Sol, mas você se expande, se abre e se liga e cria um símile do Sol. Isso é o entender. No momento em que daí você conseguiu se expandir, você conseguiu se abrir, você conseguiu tocar aquele conteúdo, ou então
fala assim, entendeu? Daí você fala assim, também é muito comum. Entendeu? Aí você fala assim, peguei. Entendi. E o pegar é certo. Né? É exatamente assim. Entendeu? Não alcancei. Entendeu? Peguei. O pegar é certo porque você pega, assim, você pega aquela realidade sobre a qual a gente estava conversando, isso é criado em você e você se estende, entende, né, até o local onde está a coisa que é o objeto da conversa. Uma vez feito isso, esse entendimento, né, significa que criou-se em você um símile da coisa em si, que já não tem mais nada a ver comigo, só que a gente está ligado porque daí você tem um entendimento da coisa em si e eu tenho um entendimento da coisa em si também, com visões muito provavelmente diferentes. Esse entendimento em você vai fazer com que aquilo que você então agora está tocando, que assim você se expandiu, por isso que fala assim, nós temos que aprender para abrir a cabeça, para elevar a mente, expandir, né? É exatamente, é o estender, é o tendere, né? É o entender, é o que é expandir. E o que é expandir? Como é que eu vou expandir a mente? Acabamos de conversar o exemplo que eu dei no início. A gente está falando sobre uma galáxia que, segundo a ciência, está a 220 milhões de anos-luz da Terra. Só o esforço para imaginar uma galáxia a 220 milhões fica o seguinte... Não tem máquina que calcule isso. Exatamente. E também, logicamente, que a ciência aí há o equívoco porque é o seguinte, que fica que aquele pulso de radiação ou de luz que foi analisado foi emitido há 220 milhões de anos, quer dizer, assim, primeiro que o céu que a gente vê não é o céu real. O céu real tem estrelas fixas, estrelas móveis, tem monas ligadas aos planetas, monas ligadas a cada um monte de estrelas que não existem mais. Totalmente. Assim, esquece o que está no céu, né? E torce para um dia você conseguir ver o que é o real. Isso que a gente tem que esperar. Mas, quando eu digo um buraco negro com alguns milhões de vezes maior do que o Sol, não sei o que tal, numa galáxia de 220 milhões de anos-luz, né? E assim, aí você tem que, de uma maneira limitada ou o que seja, construir, né, aquela imagem para que essa imagem se transforme num, como dizia o professor Henrique José de Souza, num cometa mental, né? Que assim, lança a ideia no teu plano mental e aquilo então vai aglutinar a matéria para que se transforme, para que venha a ser um conhecimento, ou para que fique em você como uma vontade de entender, uma vontade de saber, uma dúvida, uma questão. E você vai perguntar, mais isso, mais aquilo, ou vai atrás para procurar se informar. Isso é um cometa mental. Então, o entendimento é isso, é você alcançar alguma coisa. Então, o expandir, o elevar a mente é o seguinte, é você aprender, né, se instruir, se iniciar em assuntos elevados que digam respeito ao cosmos, a antropogênese, a cosmogênese, a evolução, a avatares, a realidade que nos cerca. No fazer isso, você faz com que essas imagens, e que são realidades, quando você está falando sobre o primeiro plano evolucional, o primeiro logos, sobre um planetário, sobre um senhor de evolução, Dhritarashtra, Vaisvarana, ou então no meio, você está falando, ou desce direto para Garta, está falando sobre Dhyananda, Sanat Sujat Kumara, aí você vem para o mundo humano, Manu, Yama, Karuna. Então, quando você fala sobre esses nomes, quando você diz o nome de alguma coisa, você está se referindo a alguma coisa que existe fisicamente no universo. E quando você fala o nome de alguma coisa que existe fisicamente, e você vai compreender o entorno dessa coisa que existe fisicamente, você está entendendo, você está se estendendo até o local onde essa coisa está. E quando isso acontece, o professor daí, ele fala, o professor Henrique José de Souza, deve ser um reflexo de mim mesmo, como única forma de ser eu compreendido e sentido. Isso é entender. Isso é estender, porque quando um de nós é o reflexo de mim mesmo, dele, significa o seguinte, o que ele é, a realidade, em você está, em mim está. Isso é entendimento. E o máximo do entendimento, o máximo da compreensão é a identidade. É quando o símile é exatamente igual à origem da coisa. Isso é entendimento. Só que eu vejo
você percebe isso? Aqui nós estamos falando aqui, mas você percebe que no mundo externo a visão é totalmente diferente. Existe uma resistência fantástica ao novo. Sim. É sempre a mesma coisa, as mesmas instituições, quem pensa diferente já está por fora, alguma coisa nesse sentido. E a questão também desse entendimento que você disse, no começo ali, as pessoas também se enganam muito quando elas dizem entendi por gentileza, né? A pessoa que tem uma personalidade mais como é que se diz? Mais menor personalidade, mais fraca, vamos dizer. Ah, você entendeu? Entendi. Eu me lembro bem na escola, quando o professor perguntava ali para a turma, ali na classe, né? O meu tempo foi rigoroso, era um estudo rigoroso, não é o que nem é de hoje. Você entendeu? E se você titubeasse, eu vou te contar, o pau comia, né? Então, a pessoa dizia, tinha outros que diziam, não entendi. Eu falava, não senhor, eu não entendi, eu não tinha entendido. Eu levantava a mão e falava, não entendi patavina. Então, aí sim, quando o professor, mais uma vez, tentava explicar, todo mundo ficava quieto, aqueles que tinham entendido ficavam quietos, que não tinham entendido, na verdade, nada. E aí sim, fazendo as pessoas se permitindo, sobre uma outra ótica, você se permitindo, aí sim havia entendimento. Mas, além desse entendimento, só estou dando um reforço na coisa. O entendimento, você falou do teu sol, com o sol que eu criei na minha cabeça, para mim ainda não é o meu entendimento. Existe o terceiro que eu vou pesquisar depois. Lógico. Aí eu vou chegar lá e aí, putz, o que ele falou, comigo falou, agora sim. Aí é a questão do comportamental, que daí, assim, primeiro que a gente conversou aqui sobre a mecânica do entendimento, como é que acontece esotericamente, ocultamente, fisicamente, né? A criação de imagem e o que é o entender, é expandir até a coisa que é o objeto da conversa. Agora, lógico, o professor explicou alguma coisa na sala de aula, no caso do aluno, né? Ele pergunta, entenderam? Não existe o entenderam, porque são seres de hierarquias diferentes, idades diferentes, capacidade diferente, visão diferente, preparação diferente. Aí fala assim, sim, só que é o seguinte, na verdade, eles não alcançaram, né, o raciocínio do professor. É a mesma coisa, por exemplo, vai ensinar orbitais atômicos na lousa, 2D, com um giz. Aí vem ali e desenha um spin, desenha um elétron, um átomo, não sei o que e tal, e aí fala para os alunos, agora imaginem que isso daqui está girando nessa direção, e esse aqui naquele e tal. Aí, então, o aluno tem que olhar para o 2D e projetar no 3D. E tentar alcançar a visão que o professor está vendo. O professor está vendo aquilo ali em 3D, em colorido, sei lá qual é a condição que ele tem acadêmica e intelectual. E aí o aluno tem que daí se conectar, não ao que ele está vendo ali, mas ele tem que entender a visão do professor, para daí depois, então, ele um dia vai estudar mais a fundo e aí ele vai ter o entendimento ligado à coisa em si, que pode ser superior àquela visão. E essa analogia da escola é o nosso cotidiano. Lógico que qualquer coisa que a gente possa ver, não entende? Lógico que sim. Eu trago aqui o meu próprio exemplo, que eu disse, repito aqui, que acordei um dia, anos atrás, não me recordo mais, né? Eu acordei com um novo entendimento sobre tudo aquilo que eu tinha pensado. Então, são coisas que eu não compreendo, vamos dizer, como é que esse entendimento vem. Ele vem do nada, se adquire, como é que é isso? Não. Uma coisa é a mecânica do entendimento. Sim. Então, outra coisa é a forma como essa mecânica do entendimento vai se dar. Isso, vamos falar sobre ela. Exatamente. Então, pode ser academicamente, né, que então você vai sentar e vai quebrar a cabeça e vai tentar e vai ler e não vai compreender e vai ler e não vai compreender e ler, até que você então consiga ter rudimentos daquele conhecimento e depois isso fique armazenado na tua memória. E tem uma coisa muito interessante aí que lembrar, né, é um ato do presente sobre um conhecimento do passado. Porque lembrança e memória é diferente de... Se ter lembrança ou ter memória é diferente de saber. Porque o que você sabe, ele automaticamente está à disposição. E o que você lembra, você tem que buscar na tua memória. Tá? Então, uma coisa é você ir e deixar um rudimento daquilo que vai ficar armazenado. Aí, assim, você detesta aquela matéria, aquela disciplina. Mas você tem que aprender aquilo porque precisa passar. Né? E aquilo é armazenado em um canto da memória e fica jogado ali. Você pode ou não acessar. Acabou a aula, aquilo está criado, é um VRIT, está criado no teu plano mental. Só que é o seguinte,
O caminho para chegar até lá você perdeu. Aí o professor pergunta, e isso aqui que eu te expliquei ontem? Esqueci. Não é que você não tem armazenado, é que você não sabe onde está. Por quê? Porque falta questão lúdica. Falta, porque para chegar na mente concreta tem que passar pelo astral. Para que o conhecimento fique armazenado, acessível o tempo inteiro, né, ele tem que estar vitalizado, tem que ser lúdico. Por isso que a pessoa faz bem aquilo que ela gosta. Por quê? Porque daí o gostar, né, significa o seguinte, eu tenho os caminhos mais densos de vitalidade para armazenar todo aquele conjunto de conhecimento, o qual eu entendi, o qual eu aprendi, o qual eu aplico a inteligência, intelligence, que eu vou e colho, né, inteligência vem daí, né? Então eu vou e colho aquilo que eu quero, entrelaço e falo, né? Então esse é o método acadêmico de se entender as coisas. Só que daí acontece um entendimento que é superior, que é aquele que já independe do meio, porque o entendimento acadêmico é aquele que eu vou obter no dia a dia, baseado nas impressões do mundo que me cerca. E esse vai ser armazenado de uma maneira. Agora, tem o conhecimento e tem o entendimento que acontece a partir daquele momento em que eu tenho já em mim alguns reflexos, eu tenho já em mim algumas expansões, alguns entendimentos, antropogênese, cosmogênese, avatara, Buda, Sol oculto, Agartha, Shambhala, universo, pós-universo, pré-universo, tempo. Esse conjunto de fatores daí, uma vez entrelaçados, fica o seguinte, que a minha mente, ela tem, dentro do meu plano mental, tem nela partes de várias densidades cósmicas. E isso uma hora pode se encontrar? E isso em mim se entrelaça e age e me dá aí o entendimento que começa a partir do ponto em que termina a aquisição do conhecimento. Porque é um processo interessantíssimo. Só quem já passou por isso sabe, exatamente. Sabe o que e aí é. Assim, e aí é muito a propósito da colocação, porque o entendimento acadêmico de qualquer assunto, independente se é filosófico, se é do que seja, ele é conhecimento e ele é um grande muro, um grande entulho mental, né, para o desenvolvimento. Agora, a partir do momento que esse conhecimento, né, essas várias extensões, esses vários tênderes, esses vários entendimentos, eles começam a se entrelaçar, né, cria um círculo, né, virtuoso de autocompreensão, onde eu não preciso mais depender dos fatores externos que vão estar me alimentando o tempo inteiro com conhecimento, mas eu transformo aquele conhecimento em sabedoria. Né? E o que é sabedoria? É o bem usar isso que eu tenho já armazenado, permitindo a manas, que é a mente concreta, que é quem vai dispor dessa mecânica baseada no raciocínio, permitindo a manas usar adequadamente na interação com o dia a dia. O passo seguinte, a sabedoria com relação ao conhecimento acadêmico, daí já é o conhecimento esotérico ou filosófico iniciático. Então é aquele conhecimento que ele por si me dá condição de perceber os outros entrelaçamentos a partir do ponto onde eu parei. Eu estudei, eu tentei, eu compreendi, eu entrelacei, criei uma série de símiles na minha mente. Você está indo para o passado, né? Para lá de Bagdá. E eu estou subindo. Sim. Né? E subindo em termos de densidade de matéria. Aí, isso interagindo, então, assim, eu estou... Dentro de mim eu tenho o símile do Sol, do Sol que a gente vê, do Sol central, do Sol equatorial, do Sol polar, do Sol oculto, das estrelas fixas, né? E isso em mim está vivo. Porque eu olho para aquilo olha de volta para mim. Há um entendimento, né? Há um tender, eu me expandi, eu me abri para aquilo. Pode não ter o entendimento ainda, né? Pode não ter. A iniciação, a busca do conhecimento. A busca, o estender, ele fisicamente acontece, mesmo que eu não tenha ainda a compreensão absoluta.
Quando isso acontece, quando você começa a compreender as coisas, daí aí se começa a se arranjar e te dá o entendimento, a compreensão. Né? É o tal do Évreka, ou Eureka do Aristóteles. E é o que é o mundo das ideias, e J.H.S. diz, o professor diz, não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Como a gente já está no futuro, a ideia é permanente no homem. Né? E o mundo das ideias é esse mundo onde, independente da interação do mundo físico, eu tenho novidades. Né? Então, a coisa em si se arranja. Então, eu sei sobre o Sol polar, sobre o Sol equatorial, sobre o Sol oculto, sobre o Sol físico, sobre o Sol que está dentro da Terra, né? Sobre as estrelas fixas. E aí eu penso assim, pô, mas então o manifestado é isso. Então, você tem o entendimento, a compreensão. E aí, exatamente. E aí é o entendimento que não depende do impulso. Então, o entendimento externo. é um dos, como é que se diz? Ingredientes da iniciação. O maior deles, vamos dizer. É o caminho porque iniciação é só um título que se dá, né, para o caminho que você escolheu. Por exemplo, assim, vamos pegar uma escola como a gente sempre fala aqui na eubiose, né, assim, a gente tem conversado e eu faço parte da eubiose com muito orgulho, né? E o meu orgulho em fazer parte da eubiose, assim, tem tanta gente de valor nessa instituição que poder fazer parte disso é uma honra, sabe? É um negócio assim que me dá muita satisfação. Então, eubiose, ela é uma escola acadêmica para quem busca uma escola acadêmica. Quando acaba aquela fome do academicismo, ela se transforma numa escola filosófica. Então a pessoa começa a ver o conhecimento de maneira diferente e aproveitar o conhecimento de maneira diferente e fazer o entendimento de maneira diferente. O conteúdo pode ser o mesmo, o entendimento é que vai ser diferente. Então passa da escola acadêmica para uma escola filosófica. E aí você vai aprendendo filosofia e refazendo conceitos, e aprendendo e expandindo, tendere, né? Você vai se expandindo nas 4 direções do universo. Acabou o processo de escola filosófica, começa um outro processo, escola de iniciação. E o conhecimento é o mesmo. Quem está mudando não é o conhecimento, quem está mudando é a pessoa. É até importante onde, isso, exatamente. É até onde vai o extender dela, até onde que ela se expande, até onde que ela entende, até onde que ela vê, até onde que ela vai, até onde que ela se abre, até onde que ela se identifica. Por isso que as pessoas, às vezes, criticam uma instituição quando, na verdade, são elas que não mudaram. Mas exatamente. E uma instituição formada de pessoas. Perfeito. O corpo de conhecimento é um só. Né? Aí, a partir da escola filosófica, também a escola de iniciação, e aí na escola de iniciação, quando você começa a perceber como é que é essa estrutura, o contato assim, frente a frente com o avatar, com o conhecimento, você começa a derrubar o mundo que te separa do mundo real, conforme diz o J.H.S., cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Aí então surge a verdadeira escola por trás disso tudo, que é a escola dos mistérios. Então pode ser uma escola acadêmica, filosófica, de iniciação ou de mistérios, depende do que? Só da capacidade que cada um tem de entender. E a capacidade de entender é a capacidade de se projetar a partir do ponto onde emana o conhecimento. De onde emana o conhecimento? Do Avatara. Mas foi importante você tocar na SBE, como existem outras instituições. Assim, isso que eu quero dizer, porque as pessoas que estão, eu já passei por algumas também durante a minha vida, e o interessante é que as pessoas acreditam muito naquilo que está sendo falado, naquilo que elas estudam, mas elas acreditam. Acreditar é diferente de entendimento, como acabamos de dizer. Então, elas dizem muito assim, amém e alguma coisa que verdadeiramente elas não estão experienciando aqui. Mas é que daí, deixa eu te falar, foi assim que você falou uma coisa assim. Você captou o que eu quis dizer? Tem um amigo chamado Aníbal Oliveira, ele falava assim, brilhante. Então, brilhante. É que assim, quando você chega em uma escola de iniciação, uma escola qualquer, você está em busca de um caminho que você não sabe qual que é. Você sabe tudo que você não quer, mas ainda não sabe o que você quer. Esse é um grande ponto de interrogação. Tem uma coisa que te move para ir lá. Né? E geralmente, se é uma escola assim, séria, ligada à lei, não é aquela que vai tentar te enganar com falsos deuses, com promessas, nem que você vai levitar, nada disso. Então, o que te move é a fé, mas não a fé religiosa. Né? É a fé no sentido de crença, né? de confiança, não de crença, de confiança naquele que é a origem do conhecimento.
E no momento que você chega com confiança e fé, que assim, você tem uma empatia com a origem do conhecimento, mas você ainda é completamente ignorante. Então eu cheguei, né? Eu sou ignorante ainda, mas eu cheguei mais ignorante. Assim, ó, é esse lugar, né? Assim, olha, é isso, né? Gosto muito desse negócio, não sei o que é, mas vou por aqui. A partir do momento em que daí você vai adquirindo conhecimento e vai passando essas fases, escola acadêmica, a filosófica, a iniciática, a escola de mistérios, que essa mutação e esse processo alquímico acontece dentro de você mesmo, como a gente falou agora. Então, aquela confiança que você tinha em que aquilo que você está ouvindo era verdadeiro, aquela fé que você tinha em que aquilo que você está ouvindo era verdadeiro, ela deixa de existir e dá lugar ao quê? Ao entendimento. Por isso que o início do caminho... O entendimento ou a certeza? O entendimento, assim, quando há o entendimento, a certeza ela se torna desnecessária. Você disse uma frase aqui que todo mundo gostou um dia aqui. Como é que é? Você não tem dúvida de nada? Porque como é que é o negócio que você falou? Eu não tenho dúvida de nada porque eu não tenho certeza. Não tenho certeza, não é preciso ter certeza de nada. Não lembro se era assim. Não era assim, não. É porque você falou assim. Repetir, foi bonito, saiu na hora assim. Pedir para repetir o negócio. É que eu não tenho. Foi bacana o que você falou. Eu não preciso ter certeza de nada porque eu não tenho dúvidas. Isso, exatamente. Não tenho dúvidas. Então, é isso que eu quero. Foi bom para esclarecer bem isso aqui. Porque às vezes eu digo, você me fala do Grande Sol Central e não sei o quê, e eu vou imaginando aqui. Eu estou numa escola, estou nessa escola, vamos dizer. Uma escola qualquer. Sim. Estou lá, está todo mundo lá, e porque não sei o quê, porque lá o meu sol é assim, o sol é assim, vai passando para frente, vai passando. Cada um tem um sol de uma cor. Mas ele não sabe absolutamente nada, ele é um papagaio de repetição. É isso que eu quero dizer. Mas é que ele tem que ter respeito, nesse caso, com o peregrino. Peregrino todos nós somos. Claro. Né? Mas tem que ter respeito, porque assim, quando o peregrino chega em algum lugar para começar a se iniciar, chega numa escola de iniciação qualquer... Quer dizer, ele não busca a própria experiência, ele sempre vai na experiência do outro. Não, mas é que é como talvez se fosse o medo, rádio, não sei. É como se fosse um rádio farol, não dá bem para identificar humanamente qual é o sentido que move uma pessoa a buscar o caminho da iniciação. Né? E aquilo, de início, pode ser até um caminho místico devocional. Assim, você cria uma mística com relação àquela escola e você tem uma devoção. Porque eles entram pensando que vai ter a resposta de tudo, de mão dada, e vai sair vai sair um iniciado. Sim, mas isso aí serve às vezes só como assim, um atrativo, a questão do lúdico, para que ele vá naquele caminho que é o seu próprio caminho. Na medida em que ele daí vai compreendendo as coisas e vai se transformando, quer dizer, aquele processo do suma matéria, do lapis philosophorus, da alquimia, que ele se transforma de chumbo em ouro, aquele processo alquímico com o uso do mercúrio, o que acontece? Aí ele vai vendo que a verdade, né, ela sempre existiu. Ele que ocultava a verdade sob uma veste mística devocional. Só que daí, esse processo isso. 90% é assim. Mas esse processo de desvestir a verdade, assim, deixar a verdade, que se fala nua e crua... Descerrar os véus. Exatamente, descerrar os véus de Maia, e Maia é a ilusão, é fazer com que daí, por baixo desse véu místico devocional, né, ou qual seja a razão que tenha te levado a procurar o conhecimento, você vê que ali está o conhecimento na sua mais prístina pureza. E para que você consiga ver o conhecimento, significa o seguinte: você entendeu, se identificou e fez tender, você se estendeu até onde? Até onde o conhecimento está. Porque, assim, quando a gente conversa sobre a Agartha, aonde que a Agartha está? Na Agartha, não é verdade? A Agartha fisicamente existe. É uma exceção, porque ela passou a existir só com um processo de salvaguarda para preservar os valores do momento evolucional da Atlântida, que não podiam ser perdidos. Né? Shambhala sempre existiu em todos os planetas são ocos, todos eles têm um núcleo, mas a Agartha na Terra é uma exceção. Né? E agora vem o tempo em que a Agartha volta à superfície e a evolução segue seu caminho. Né? Então, onde está a Agartha? Fisicamente no lugar onde ela está, porque ela existe fisicamente. Quando eu converso com você sobre a Agartha, a gente está conversando sobre uma coisa que existe fisicamente. Quando a gente vai conversar em detalhes sobre o que acontece lá, estamos criando um símile. Chega um ponto em que eu sei tanto sobre a Agartha que ela está lá e em mim. Eu fiz um tender, eu me expandi, eu entendi como ela funciona. Perfeito. Aí eu adquiro o direito de ser uma coisa só. Então, e aí falta aquela terceira coisinha que eu falei. Né? Que você falou de Agartha, tal, criou um símile, mas falta a minha experiência depois. Mas aí é que está. Que aí eu acho que é o entendimento. Exatamente. É porque ao pé da letra. É porque
eu posso te dizer qual é que é o endereço onde está, cosmicamente, está lá. Assim, e aí, ou eu posso te dizer assim, ó, esse conhecimento está em determinado lugar. Aí eu faço questão do cometa mental, você vai atrás, porque o caminho só é válido de você para o próprio local. O Claro, entendimento você que pode você mostrar o tem, caminho, quem tem que caminhar sou eu. o entendimento que você tem jamais vai poder passar através do meu entendimento. O meu entendimento, eu digo para você, olha, Grego, lá é o Sol polar, lá é o Sol equatorial, ali são as estrelas fixas, aqui atrás está o Sol oculto, aqui dentro está o Sol físico sendo parido. Aí você olha para lá, olha para Bem lá, isso. olha para lá, Isso aí. olha para cá, olha para cá. Pensa. E eu me retiro e eu já fiz a minha parte, porque eu reparti com você o que alguém repartiu comigo. Aí eu vou pensar no que você falou e vou maquinar naquilo ali. E vai atrás, vai se informar, e vai estudar, e vai pesquisar, e vai errar, e vai acertar, e vai fazer um conceito, e vai mudar esse E conceito. uma hora eu vou ter o entendimento daquilo lá. Agora sim, eu tive. Não é ele que falou, eu tive. Agora. Exatamente. Faze por ti que eu te ajudarei. É isso. Gnose TY, né? E aquele fala também que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E o mestre é o próprio discípulo. Exato, Entende? ele se revela, exatamente. Ele se revela como um mestre. O mestre aparece, dá o início para o discípulo, e o discípulo então vai por conta própria até encontrar de novo o quê? O mestre em si mesmo. E por que o mestre está dentro do discípulo? Porque o mestre um dia chegou e falou, oi discípulo. Aí você olhou para mim, não para mim, para o mestre, né? Você olhou para o mestre olhou de volta para você e ficou escondido aí. E aí você começa, anda, acerta, erra, vai, atrita, aprende. E você olha no espelho d'água lá e se vê, né? Exatamente. E nesse processo de entender, nesse processo de buscar os caminhos da escola acadêmica para a filosófica, para a escola de iniciação, para a escola de mistérios, para chegar e se defrontar consigo mesmo, o meu mundo, para que cada um entenda o meu mundo, como diz o JHS. Então, há um processo que é assim, um processo do entendimento que é o que se faz no conjunto. E o entendimento no conjunto se faz através do atrito. Né? E eu aprendo com os teus erros e você aprende com os meus erros, para que eu não tenha que errar a mesma coisa que você e a recíproca é verdadeira. Então, dizem que acha predisposição também para se aprender, né? Mesmo quando não há predisposição, significa o seguinte, é uma humanidade a ser tratada. Então, você vai aprender que você vai ter que ter disposição para isso. E a ignorância, né, ela faz parte da base sobre a qual vai se assentar a sabedoria. Porque se não existisse ignorância, sabedoria para quê? Se não existisse o mal, bem para quê? Se não existe o mal, não tem nome. Aí não, existe o mal, existe o bem. Existe as mônadas que vão transbordar de um mantra anterior para esse, e aí vão vir em várias gradações, vem as primeiras, as menos resolvidas, e vão ter um empuxo. Como é que existe mônada mais resolvida e menos pronta? Sim, uma está com consciência átmica, outra está com consciência búdica. Isso. E aí vai indo. Né? E aí vai indo. Então, essa diferença, né, é o que é transformar vida em energia em vida consciência, né, processo de descida, processo de subida da consciência. E tudo isso se faz como? E aí que vem a coisa mágica, grego. Que nesse momento evolucional, por conta da gente ter em nós o resultado de todos os sistemas evolucionários anteriores, todas as ondas anteriores, tudo que existe em termos de resultado físico, visível e invisível, então nos é permitido, através do sistema cerebroespinhal, daí, a união daí, do físico, vital, astral, mente concreta, Atman, Buddha e Manas, né? Criar mentalmente, criar fisicamente, criar astralmente, criar vitalmente, criar abstratamente. Que nem o irmão nosso faz todos os dias, 24 horas por dia, né? Exatamente. Não é bem o irmão. Ele já está aqui já só para... Né? Pois faz parte, né? Ele está falando com as pessoas que são da Agartha, são da Agartha, mas estão ainda aqui em cima trabalhando e sempre vem assistir. Vem assistir aqui. E faz de conta que não é com ele. Pois é. Então, assim, aí esse processo, então, da convivência, né? Então, isso é o atrito. É você pegar o diamante, vai se transformar em brilhante, lapidação, através do atrito. Sim. Né? Uma vez daí que esse convívio esteja acontecendo, que é o aprendizado daí na família, é o aprendizado na escola de iniciação, na comunidade virtual, que às vezes tem que pegar e
né? A gente tem báculo e espada, às vezes tem que usar o báculo, às vezes tem que usar a espada, o equilíbrio é necessário. Então, esse atrito é um aprendizado. Ao mesmo tempo, está acontecendo um aprendizado interno. Fora, somos todos nós. Dentro de cada um, é só eu e o mestre. Quando o mundo onde estou só eu e o mestre em mim estiver simile, estiver entendido, estiver compreendido, estiver estendido ao mundo externo onde estou eu e todos, né? Aí então a iniciação se fez. Eu vou fazer uma pergunta para você que é meio até delicada, porque você está dentro de uma instituição que você acabou de citar. Sim, da Sociedade Brasileira de E Obiose. você faz parte Eu tô do que a gente... 26 anos. Isso, que a gente diz, faz parte da série interna e tal, né? Que é a série mais avançada, podemos dizer, dentro do caminho da... Mas não tem mística nem mítica, é só um processo de preparação, porque é uma escola como outra qualquer. Você faz os graus, né, para um dia você aprender a... Para os que estão se iniciando, vamos dizer, dentro da sua instituição, qual seria a dica que você daria para chegar mais rápido ao entendimento? Porque as pessoas que, quando elas entram numa sociedade, numa entidade, numa instituição, que tem que começar do começo, elas já querem galgar degraus, querem atropelar e tudo. E não querem já ter esse entendimento que nós estamos falando. Nós conhecemos algumas pessoas. Exatamente, nos primeiros 6 meses. Sim, e brigam, e não sei o quê. Não, mas sabe que isso faz então, parte? isso que eu digo para você, já que você passou por todas essas etapas, você teve toda essa paciência. É que... Não, eu não passei por etapa. Como é que você diria para essas pessoas terem a paciência de... Eu estou num processo de convulsão iniciática hoje, muito parecido com o que eu estava quando eu nasci, iniciou, há 26 exato. anos atrás. Então, sim. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que o eu ainda conhecimento tentando, né? E que eu estou tentando ser um bom peregrino ainda. É isso né? aí. Fora disso, é coisa que não procede. Então, quando a gente vem procurando alguma coisa assim, a gente está atravessando um deserto evolucional e você chega na fonte assim, em desabalada carreira e sofregamente, e você quer beber e meter a cabeça na água, pular na fonte. Só que você tem que lembrar aquela fonte, você não pode pular nela e nem meter a cabeça, porque tem gente que vai beber daquela fonte. Né? Então você tem que ter parcimônia. Então, o que você tem que ter uma escola de iniciação? Respeito. Respeito, muito bom. Com o entorno e com você mesmo. Ética. Com o entorno e com você mesmo. Paciência. Com o entorno e com você mesmo, e com você visível, e com os seres invisíveis que você habita, porque é para eles que a iniciação vai ser feita. E calma, porque a calma é a expressão da vontade. E se você, então, tem isso e aprende a usar vontade, amor, sabedoria para fazer corretamente a atividade, você está no caminho. E o caminho não tem fim. A gente, assim, você chega numa escola de iniciação e começa a aprender... E não há pressa também? Não tem motivo para pressa, né? Isso que a gente está falando aqui, assim, nós estamos falando de um processo evolucional de bilhões e bilhões de estrelas. E quando a gente fala em sempre, não podemos ter pressa? Não, e o sempre é uma realidade. Então, e não pode o sempre ter pressa só deixa não existe pressa, né? O sempre só deixa de existir naquele momento em que nem a matéria existe e manifesta, né? Aí não há nenhuma razão para você correr para lugar nenhum. Então você está num processo de iniciação, por isso que o nome é iniciação. Você vai estar sempre iniciado em alguma coisa. Não existe o processo de terminação, né? Ou a gente falou outro dia, você vai ser um adepto. Eu sou um adepto, você é um adepto, todos nós somos adeptos aqui. Adepto de alguma coisa, adepto do time de futebol, adepto da Sociedade Brasileira de Obiose, adepto do povo da Grécia, entende? Você está ligado a alguma coisa. Agora, o quanto você vai compreender da origem dessa coisa é que faz a diferença. Então, assim, sobre a Grécia, você vai entender que daí na Grécia se tentou fazer o sistema evolucional e preparou a vinda de Josabem Pandira. Vai ter um entendimento do que está havendo hoje, inclusive, no seu país, né? Claro que sim, isso. Claro que sim. Você tem que estar atento para não ser manipulado, porque você tem que sempre levar o bastão um pouquinho mais à frente, porque quem vai pegar o bastão é você mesmo. Então, a vida tem que ser usada para fazer com que a gente avance um pouco no processo de entendimento. E no momento em que daí todo o gênero, todos os seres humanos tiverem um entendimento mais ou menos equilibrado, aí toda a evolução, ela avança em direção, aí é o quinto sistema de evolução. Voltando ao começo e fechando o programa.
eu pude entender que para você ter um entendimento, você tem que ter uma visão macroscópica. Ou seja, você tem que olhar tudo de tudo. Para você criar um entendimento elástico. Assim, É que você começou, você deu uma visão macroscópica da coisa e veio. Foi Quer dizer, do você átomo, falou, nós já vamos falar do átomo do a uma entendimento. galáxia 200 Exatamente. milhões de anos-luz. Então eu tenho que ter essa visão macroscópica para poder ter um entendimento. O plano mental teu, né, você pode estendê-lo atadharma meru, até onde a vista alcança. Quer dizer, você pode estender até onde a matéria se manifesta. Você vai aprender sobre status, é a origem do universo. Você tem que ousar, né? Ousar. Querer, saber ousar e calar. É isso aí, bacana. Então, pronto. Então, pronto. Jorge. Muito obrigado pelo ano. Obrigado a todos vocês. Vocês é uma também, satisfação quem tá estar aqui. É uma felicidade. É uma alegria. Para nós o tempo não existe, mas a gente respeita as festas de todo mundo, né? E para quem... Tem o lado positivo que é a confraternização, é o parar. Isso, é bacana. E tem, assim, a questão do amanhã do 21, então, a questão do pensar a respeito da possibilidade de morrer, mostra que você tem que ter uma vida consciente, que a vida existe para que você entenda o processo da sequência. Só tem medo da morte quem tem medo da vida, só ignora a morte quem ignora a vida, só não morre bem quem não dorme bem. Então, são coisas que tem que entender, porque nós somos donos da nossa própria existência e nós somos seres universais. Nós não somos terráqueos. Nós somos seres do universo, em um ponto qualquer do universo, como qualquer outro ser no universo. Nós temos a obrigação de resolver isso. A gente nasceu para isso. É bem isso. Olha, eu vou dizer aqui, antes de terminar o programa aqui, ó, na Austrália já está acabando o dia 21 e eu não soube de nada que acabou o mundo lá. No Japão também. Então, só se acabar o mundo aqui no Brasil, que eu também não acredito. Para os que acreditavam que ia terminar, tenham juízo, usem bem a vida. A vida não foi feita para isso, não. É isso aí. Então, deixamos um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz e até sempre.